Olá, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu me chamo Manuele e hoje a gente vai trabalhar um dos assuntos mais cobrados no Enem, que é o Brasil Colônia. Entendendo que trata-se de um período grande, com vários fatos importantes, vamos tentar fazer aqui uma aula mostrando os fatos que marcaram aí o processo de colonização do Brasil desde os primeiros anos. Para começarmos, é preciso que a gente entenda e se situe cronologicamente. A história do Brasil, ela é dividida por períodos e a gente começa entendendo a fase do Brasil pré-colonial, que vai de 1500 a 1530. Mas por que trata-se de um período pré-colonial? Bom, porque nos primeiros 30 anos da colonização, os portugueses não tiveram tanto interesse em efetivar de fato uma administração colonial. Esses primeiros 30 anos ficam marcados por um processo de reconhecimento e extração, principalmente de recursos naturais já existentes no Brasil, como o pau-brasil. Passando no tempo, a gente começa de fato com a Era Colonial, que inicia mais ou menos de 1500 a 1530 e vai até o processo da independência do Brasil em 1822. Fatos marcantes, a gente tem o início da colonização e o estabelecimento da primeira forma de administração colonial, que foram as capitanias hereditárias. Posteriormente, quando o Brasil se torna independente, começa a fase imperial, vamos ter o primeiro e o segundo reinado, respectivamente com Dom Pedro I e Dom Pedro II, e depois chegamos na fase atual, a fase republicana, onde o Brasil agora vai ter uma nova forma política. É a fase mais atual, que a gente vai trabalhar posteriormente. Bom, antes de qualquer coisa, é preciso lembrar o seguinte: o Brasil ele estava dentro de um plano mercantilista português. O que significa plano mercantilista? Bom, o mercantilismo foi um conjunto de medidas que vários países europeus adotaram com o objetivo de gerar riqueza, principalmente metais preciosos, para esses países. Bom, na época, o ouro era a forma de se entender a riqueza de um país. Quanto mais ouro pudesse ter nesse território, mais rico e poderoso seria ele. Nesse caso, o Brasil entra nesse objetivo. Então, o objetivo geral dos países europeus, não só dos portugueses, era conseguir territórios que gerassem algum tipo de riqueza. Isso dentro da lógica mercantilista. A lógica mercantilista que dizia que cada país deveria acumular metais preciosos em seu território, porque só assim seriam poderosos. Nesse sentido, não só portugueses, como os espanhóis e ingleses, passaram a conquistar outros territórios, principalmente no continente americano. Sendo assim, o Brasil faz parte desse projeto. Nos primeiros 30 anos, os portugueses vão reconhecer o território por não encontrarem riquezas, como os espanhóis encontraram ao longo de toda a América Latina, eles vão explorar somente o pau-brasil ali nos primeiros 30 anos. Então aqui eu tenho os ciclos econômicos do Brasil colonial. Inicia no século XVI com o pau-brasil. A extração do pau-brasil vai acontecer através do escambo com os indígenas. Atenção, nesse início a gente não vai estar falando de escravidão, porque o que acontecia era o escambo, ou seja, a troca. Os portugueses traziam produtos manufaturados, pentes, panelas, facas, canivetes para os indígenas, que em troca faziam todo o processo de extração e carregamento da árvore até os navios portugueses. Então isso fica na primeira fase, a fase do pau-brasil, a fase em que o Brasil ainda está sendo reconhecido pelos portugueses. É também o momento em que você tem um grande conflito aí entre os portugueses e os indígenas. Lembrando que, quando a gente fala do processo de colonização, é importante destacar que não estamos falando de um descobrimento, mas sim de uma invasão, porque diversos povos indígenas já habitavam todo o extenso território do Brasil. Então, quando os portugueses se deparam com os povos indígenas, eles começam um processo aí de retirada do pau-brasil, utilizando a mão de obra indígena através do escambo, que seria a troca de produtos. Posteriormente, quando os portugueses decidem, de fato, administrar, povoar e controlar todas as fronteiras do Brasil, eles vão introduzir a atividade açucareira. A cana-de-açúcar foi um produto implementado no Brasil pelo açúcar ser um produto valioso. O fato de o açúcar ser valioso fez com que os portugueses investissem nessa produção aqui no Brasil. Isso também considerando o clima e o solo brasileiro que favoreceram essas plantações. E junto da atividade açucareira, no século XVI ao século XVII, vai ser introduzida a mão de obra africana escravizada. Então,
Ao longo dos séculos, inicia-se mais ou menos no século XVI, a gente vai ter a chegada de milhões de povos de origem africana que serão, por 3 séculos no Brasil, explorados para garantir a riqueza para o reino europeu português. O ciclo do ouro foi o momento em que foi descoberto as minas de ouro no Brasil e passou pelo processo de exploração dos portugueses. Sendo assim, foi utilizado o trabalho escravo de indígenas e africanos e também teve o emprego da mão de obra livre, principalmente da população mais pobre da colônia. E também tivemos o ciclo do café, que utilizou-se do trabalho escravo de africanos ali do século XVIII ao século XIX. Então, por vários momentos, durante esse período colonial, a gente vai observando uma alternância de atividades econômicas. Então, o fato do Brasil ser uma colônia portuguesa, isso significava que os portugueses tinham um interesse em lucrar com essa terra. O próprio fato de ser colônia já traz essa ideia de que o Brasil, de fato, pertencia a esses portugueses. Período pré-colonial, início da conquista. O que seria essa conquista? Seria o momento em que os portugueses começam a dominar o território brasileiro, reconhecer principalmente o litoral do Brasil, mais especificamente na região do Nordeste, e aqui a gente vai ter algumas características, como principalmente o relativo ao abandono do território. Mas por que o abandono do território? Bom, nesse momento da história, a gente percebe que os portugueses negligenciaram o território, pois já fazerem um comércio altamente lucrativo com as Índias. O comércio de especiarias era muito mais lucrativo para os portugueses. Sendo assim, eles não tinham interesse em iniciar uma colonização de imediato no Brasil, porque não encontraram o produto que eles mais cobiçavam, que seriam os metais preciosos, principalmente o ouro. Por isso, esse relativo abandono nos primeiros 30 anos que antecedem o começo, de fato, da colonização. Também tem as expedições de reconhecimento, e os primeiros habitantes do Brasil, os indígenas, vão se deparar com esses estrangeiros que, ao longo do tempo, vão adentrando cada vez mais ao território brasileiro. Outra característica importante desse período é que acontece a extração do pau-brasil através do escambo. E quando vai passando o tempo, outras nações, outros países da Europa começam a ter interesse no Brasil. Com enfoque que principalmente para os franceses, que vão começar a comercializar o pau-brasil também. Então, a alternativa encontrada pelos portugueses para colonizar o Brasil sem gastar diretamente é dividi-lo em lotes de terra, em grandes faixas, e entregar essas terras para nobres portugueses que tivessem o interesse de vir para o Brasil. Quem recebia essa capitania hereditária era chamado de capitão donatário. O capitão donatário recebia uma carta de doação e nessa carta estavam todos os seus direitos e deveres para com essa terra. Então, o objetivo do capitão donatário seria vir para o Brasil, desenvolver uma atividade econômica que gerasse lucro, para que esse lucro fosse dividido com a coroa portuguesa. Sendo assim, a gente observa que o Brasil foi dividido em 15 faixas de terra. Se vocês observarem, a parte que está colorida seria a parte de Portugal, porque em 1494 foi estabelecido o Tratado de Tordesilhas e que estabelecia que esse lado a oeste seria tudo da Espanha. Então, o Brasil só controla inicialmente essa parte mais litorânea do Brasil. Sendo assim, é dividido essas terras, esses grandes lotes, e é entregue aos capitães donatários. Esses capitães donatários vêm para o Brasil e desenvolvem uma atividade econômica nesse território. Então, essa foi a primeira forma de administração colonial. Só que ela não funcionou. As capitanias hereditárias não funcionaram por vários motivos. Entre eles, podemos citar a dificuldade de entrar nesse território, o deslocamento, que muitos capitães donatários recebiam a carta de doação, mas não tinham interesse de vir para o Brasil. Muitas delas nem mesmo chegaram a ser habitadas. A distância entre as capitanias, que impedia a comunicação entre elas, e também os constantes ataques indígenas, que fizeram com que não funcionasse esse tipo de administração. Então, se não funcionou essas capitanias hereditárias, foi necessário que os portugueses estabelecessem uma nova forma de administração, e agora focando na centralização do poder. Até porque as capitanias hereditárias, sendo divididas, você está descentralizando o poder e entregando para outras pessoas essa responsabilidade pela colonização. Então, como não funcionou essas capitanias hereditárias, eles estabeleceram o governo geral em 1548. O governo geral
foi um modelo administrativo que os portugueses implementaram no Brasil em 1548, por ordem de Dom João III. Sendo assim, a divisão das capitanias permanecia, porém, teria um governador geral que iria tratar de todos os assuntos referentes à colônia. E dentro de cada capitania foi estabelecida também as câmaras municipais, como uma espécie de prefeituras que controlaria aquela política mais local. Paralelo ao processo de administração com o governo, com as capitanias hereditárias, posteriormente com o governo geral, vai ser implementado a primeira atividade econômica no Brasil. Mas por que a gente fala primeira atividade? Bom, porque o pau-brasil não foi uma atividade que foi explorada de fato ou foi desenvolvida no Brasil. Ela basicamente consistia na extração de recursos já existentes. Já a atividade açucareira, as plantações de cana-de-açúcar, necessita de uma atenção maior, necessita de toda a montagem de um engenho, o povoamento daquela região e, posteriormente, de uma mão de obra específica para esse trabalho. Então, o primeiro ciclo no período colonial será o ciclo da cana-de-açúcar. Mas por que o açúcar foi o produto escolhido pelos portugueses? Bom, temos vários motivos. Principalmente o fato de o Brasil ter um solo e um clima adequado para esse tipo de plantação. E também porque esses portugueses já faziam o cultivo da cana-de-açúcar em suas ilhas ali na costa da África. Então, por já terem o conhecimento referente a essas plantações e pelo favorecimento do clima e do solo brasileiro, foi instituído, então, o início ali de toda a atividade açucareira que sustenta a colônia e vai gerar muita riqueza para os portugueses. Bom, o açúcar era um dos produtos mais requisitados pelo Velho Mundo, pela Europa, no início da modernidade, e por isso a cana-de-açúcar foi a cultura empregada no solo brasileiro. Então, o açúcar era um produto muito requisitado na Europa. Alguns dizem que, inclusive, servia até de dotes para as esposas, para as noivas. Então, era um produto muito valioso que os portugueses aproveitaram do solo brasileiro para desenvolvê-lo. Ok? Bom, e quando acontece o estabelecimento das plantações de cana-de-açúcar, vai ser estabelecido também o Pacto Colonial. O Pacto Colonial é uma das medidas que estão lá dentro do mercantilismo. E o que é esse pacto colonial? É um acordo de exclusividade comercial entre metrópole e colônia. Dois conceitos importantes para entender a fase colonial. O que é a metrópole? É Portugal e a colônia, o Brasil. Sendo assim, essa exclusividade determinava que o Brasil só poderia comercializar, ou seja, vender os seus produtos, aquilo que era desenvolvido na colônia, para Portugal. E isso limitava a economia da colônia. Então, se vocês observarem aqui, a colônia gerava matéria-prima, gêneros tropicais para a metrópole, que levava produtos manufaturados e, posteriormente, a mão de obra escrava para essas colônias. E isso conseguia manter toda a riqueza desenvolvida nessa colônia somente nas mãos dos portugueses. Então, é uma alternativa encontrada lá pela política mercantilista para manter a colônia abastecendo cada vez mais os países da Europa. E esse pacto colonial, ele não é exclusivo do Brasil. Em todas as colônias de exploração, existiu esse mecanismo de captação de riqueza. Então, quando eu falo colônia de exploração, estou me referindo ao fato de que o Brasil ele teve essa intenção. Desde o início, o Brasil desenvolvia agricultura para exportação, ou seja, para abastecer o mercado europeu. Diferentemente de outros locais no mundo, que tivemos as colônias de povoamento. Bom, com o passar do tempo, o açúcar português comercializado na Europa passa a sofrer a concorrência do açúcar produzido pela Holanda, por exemplo. Nesse momento, cai a produção, cai a venda, que diminui a produção, e chega ao fim essa fase da atividade ou do ciclo do açúcar no Brasil. Paralelo a isso, acontece a descoberta das Minas Gerais, das minas onde existia muito ouro e os portugueses começam a explorá-lo. Um fato marcante desse momento é a transferência da capital da colônia, que até então era Salvador, e passa a ser o Rio de Janeiro. Nesse momento, vários fatos vão acontecendo que vai levar a um processo muito importante, que foi o início da Inconfidência Mineira. Então, os mineiros estavam se movimentando contra a opressão que os portugueses estabeleciam, principalmente contra a elite mineradora. Essa elite se movimenta
organiza ou tenta organizar um movimento contra essa opressão portuguesa, contra esse controle e contra os impostos estabelecidos pelos portugueses e tentam a independência, buscam a independência do Brasil. Porém, esse movimento foi fortemente reprimido, nem chegou, de fato, a surtir efeito. Um dos personagens mais marcantes foi o Tiradentes, que morreu nesse processo como uma forma de mostrar para os outros colonos que os portugueses não iam aceitar nenhum tipo de revolta ou rebelião. Passando um pouco mais no tempo, quando a gente sai ali e tenta observar o contexto internacional, estava acontecendo a Revolução Francesa, uma revolução importantíssima para entendermos alguns direitos, algumas mudanças da sociedade. Quando acaba a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte chega ao poder e quando ele chega no poder, ele emprega uma política imperialista, ou seja, ele queria adquirir e avançar sobre vários territórios. E uma grande ameaça para os portugueses foi, de fato, o Napoleão. Com o tempo, Napoleão começa a expandir o seu território e a ameaçar a coroa portuguesa. Com medo da ameaça de Napoleão, esses portugueses se organizam, a coroa portuguesa se organiza e traz todo um aparato para o Brasil. E nesse momento, a gente vai ter um fato muito importante que vai dar início ali ao processo de independência do Brasil, que foi a transferência da corte portuguesa para o Brasil, mais especificamente para a capital, Rio de Janeiro. Isso aconteceu em 1808. A gente chama essa fase de período joanino, que é quando Dom João VI vem para o Brasil com toda a sua caravana, várias pessoas vêm para o Brasil e eles vão fazer várias modificações importantes aqui, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. E o que acontece? Com a coroa portuguesa morando aqui, vivendo no Brasil, isso acabou trazendo uma emancipação maior para a colônia. Isso já inicia aí o processo de independência. Vários grupos políticos brasileiros já se movimentavam a favor de um processo de independência. Os portugueses, ao contrário, defendiam que o Brasil continuasse sendo uma colônia. Inclusive, muitos deles se opuseram à vinda da família real para o Brasil. Porém, com todo o tempo que eles começam a viver aqui e várias revoltas estouram lá em Portugal pela necessidade da volta do rei, o rei retorna a Portugal e deixa aqui o seu filho Dom Pedro I, que no dia 7 de setembro de 1822 proclama a independência do Brasil. Então, a fase do Brasil colônia, ela inicia com a chegada dos portugueses, todo o processo de administração e vai até a independência em 1822. Lembrando que o Brasil se torna independente, porém, algumas características importantes da política e da economia permanecem, como, por exemplo, a escravidão. O Brasil se tornou independente, porém a escravidão permaneceu. Então, em 1822, o príncipe regente Dom Pedro I proclamou a independência, rompendo os laços de uma vez por todas com Portugal e tornando o primeiro imperador do país. Bom, sendo assim, para mostrar como esse assunto cai no Enem, eu vou mostrar uma questão de 2020, prova amarela, questão 88. Bom, essa questão está falando principalmente sobre a mão de obra escrava, que foi utilizada para consolidar todo aquele processo de colonização, como eu falei para vocês. O que sustentou o Brasil colônia em todas as suas fases, em todos os seus ciclos econômicos, foi de fato a mão de obra africana. E o enunciado e o comando da questão fala o seguinte: essa atividade econômica, ou seja, a constante exploração da mão de obra africana, destacado no texto, é um dos elementos do processo que levou o reino português a. Então, o que essa mão de obra africana gerou para esses portugueses? Primeiro, utilizar o clero jesuíta para garantir a manutenção da emancipação indígena? Não, a gente está falando de emancipação. Nesse momento ainda, nem todos os indígenas tinham o direito à liberdade. Pelo contrário. Letra B, dinamizar o setor fabril para absorver os lucros dos investimentos senhorais. Se observar lá em cima, está falando do século XIV. A gente só começa a falar em industrialização a partir do século XVIII. Então já elimina essa alternativa. C, aceitar a tutela papal para reivindicar a exclusividade das rotas transoceânicas. Isso não se refere em nenhum momento à questão sobre a autoridade que o Papa tinha sobre essas rotas.
D. Fortalecer os estabelecimentos bancários para financiar a expansão da exploração mineradora. O texto também, aqui em cima, não refere-se à fase de exploração mineradora, até porque a gente está falando do início ali do processo de escravização a partir do século XIV. E a opção correta seria a letra E, implementar a agromanufatura açucareira. Então, nos primeiros anos da colonização, o que sustenta todo o lucro dos portugueses é, de fato, a agricultura voltada para a plantação de cana-de-açúcar, que isso, para viabilizar a continuidade da empreitada colonial. Então, essa foi a nossa aula de Brasil Colônia. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Procurem se informar mais, se aprofundar nesse assunto e eu te espero na nossa próxima aula.